Boa noite, amigos, meus colegas, meus estudantes. Vamos começar hoje a nossa segunda aula, o primeiro vídeo da nossa segunda aula. E eu gostaria de começar fazendo uma reflexão sobre a questão que nós levantamos no último vídeo da nossa primeira aula, sobre em que sentido vocês poderiam entender a física como sendo uma linguagem. Mas antes de se refletir sobre essa questão posta no final da última aula, eu gostaria de discutir um pouco mais sobre o nosso plano de voo, ou seja, sobre as nossas expectativas para essa disciplina de ensino e aprendizagem da física. Por que é que nós estamos lecionando a mesma desta forma? Bem, como eu disse no início da primeira aula, a abordagem tradicional dessa disciplina é a de se elencar de forma mais ou menos direta diversas correntes do pensamento sobre a psicologia da educação que repercutem sobre o ensino da física e o ensino da ciência de um modo geral, né? E sobre a aprendizagem. Mas eu disse também que este caminho tradicional não seria o nosso caminho, que eu particularmente iria optar por um caminho mais decorrente da minha experiência profissional, ainda que viéssemos a enfocar também, posteriormente, as referidas teorias psicológicas da educação. Mas por que é que nós não partimos diretamente para a apresentação e para a discussão de tais teorias psicológicas, aplicáveis à aprendizagem e ao ensino de física, como a maioria dos colegas fazem, como é costume fazer? Por que é que eu não faço logo isso? Começo a fazer essas digressões filosóficas. Por quê? Porque se assim o fizéssemos, se nós partíssemos de forma direta da minha compreensão, se nós fôssemos com muita sede ao pote da psicologia da educação, sem antes discutirmos os seus embasamentos, que embasamentos? Os embasamentos antropológicos e semióticos que nós discutimos na aula passada. Nós discutimos que o homem se humaniza, se constrói através do trabalho e da linguagem. E falamos em signos, em símbolos, então, portanto, tem essa dimensão semiótica, tem essa dimensão antropológica de como o homem se constrói pelo trabalho. Há também uma dimensão filosófica que eu quero começar a abordar hoje, tanto no sentido ontológico, ou seja, no sentido do ser, do que é a coisa, o que é a ciência, o que é a física especificamente, quanto no sentido epistemológico do mesmo, ou seja, no sentido de qual a origem desse conhecimento, como ele se desenvolve. Também eu quero abarcar um embasamento sociológico dessa questão, porque algumas correntes da psicologia da educação que nós vamos mencionar são correntes que dão uma ênfase maior ao pensamento exclusivamente individual, como Piaget, por exemplo, né? Porém, outras correntes, como Vygotsky, dá uma grande ênfase à interação entre os seres humanos, a uma questão social. Então é preciso que a gente tenha um pouco em mente esse embasamento para que a gente possa distinguir, ter um senso crítico sobre essas abordagens diferentes que nós vamos ver. E também eu quero discutir uma questão do embasamento educacional no sentido de nós refletirmos qual é o sentido de se ensinar física dentro da educação escolar, não é? E o sentido pedagógico também, que é o de resgatar a problemática que é identificada no ensino e na aprendizagem da física. Ora, se nós partíssemos diretamente para discutir essas várias tendências, sem discutirmos todos esses embasamentos, não seria possível se analisar e se interpretar com uma postura crítica essas diversas correntes da psicologia da educação que devem ser abordadas nesta disciplina. Nós apenas discursaríamos sobre elas e o que é comum, as pessoas preferem uma ou outra sem um senso crítico, tornam-se como torcedores de time de futebol, quase como uma religião. Então, um indivíduo, eu vou ser piagetiano, o outro eu vou ser seguidor de Oslo, o outro eu vou ser seguidor de Vygotsky. Ora, as pessoas devem ter um certo ecletismo de escolher de cada teoria aquilo que lhe parece interessante
desde que essas escolhas não sejam contraditórias. Então existem nessas diversas teorias coisas que são centrais, coisas que são a espinha dorsal da teoria e que entram em conflito com outras teorias. Essas coisas não podem, as pessoas não podem escolher simultaneamente coisas díspares, mas coisas que sejam detalhes é possível se escolher. Então é interessante que cada um faça a sua própria cabeça, criticamente, e escolha dessas teorias aquilo que lhe convém, de forma coerente, sem cair em contradições, e sem precisar também de se tornar um seguidor religioso de uma certa corrente de pensamento. Então, sem essa ampla discussão prévia, a nossa apresentação, direta que fosse, ela seria quase restrita à exposição dogmática das diversas correntes a serem analisadas. Desse ponto de vista, portanto, a minha intenção não é expor os fundamentos essenciais para que o estudante compreenda e possa depois se aprofundar em domínios e temas relevantes, como, por exemplo, não é somente isso, e isso também, mas não é somente isso. Que ele possa, por exemplo, compreender os fundamentos e se aprofundar em domínios e temas relevantes, como, por exemplo, a psicologia comportamental, ou também chamada de behaviorismo, com a sua base filosófica indutivista, com os seus rudimentos e os seus conceitos de reforço, de condicionamentos, instrução programada, coisas que, por exemplo, foram aplicadas diretamente na física. É um curso que nós vamos citar quando tratarmos especificamente desse tema de behaviorismo, ou de abordagem comportamental. Vamos exemplificar com algumas abordagens do ensino de física que contemplavam exatamente essa perspectiva. No Brasil, por exemplo, teve um curso chamado FAI, Física Autodestrutiva. Eu depois, no momento exato, vou mostrar isso aí. Mas também seria interessante que a pessoa tivesse a condição de aprender e se aprofundar, mas não somente isso, como eu estou dizendo, em outras coisas, como, por exemplo, essa base indutivista da psicologia comportamental, que ela também dá suporte ao ensino por descoberta, a abordagem processual, que são coisas já antigas, que muitas vezes são apresentadas como se fossem a última das novidades. Costumeiro, de repente aparece um artigo sobre alguém ensinando a abordagem processual, os processos da ciência. E é uma coisa que já tem, no mínimo, 60 anos, desde os anos 60 que isso está em jogo, né? Outro tema, por exemplo, que se deve tratar e que a gente deve aprender de forma crítica, com esse embasamento que nós estamos querendo discutir, é a oposição a essas abordagens comportamentais, que pode vir, por exemplo, da psicologia do campo gestalt, com os seus poderosos conceitos de significados funcionais, que nós vamos discutir em detalhes, de fixações, de rigidez mental, ou também chamado de mental set, de recentração, de harmonias ilusórias, coisas que são muito úteis no ensino da física e que são contempladas, por exemplo, muito neste livro que eu já citei na aula anterior e que vamos discutir alguns exemplos dele oportunamente. E outras coisas mais que devem ser discutidas, como psicologia cognitiva, em suas várias vertentes, da formação ou da construção dos conceitos científicos, das abordagens construtivistas, piagetianas, com os seus estágios de desenvolvimento cognitivo, ou a abordagem interacionista de Gaillet, as imagens guias, ideias guias, imagens guias de Jerome Brunner, a aprendizagem significativa de Oswald, que nos últimos tempos tem se tornado a moda, né? Então, tudo que se discute praticamente é Oswald. É algo de grande valor, mas não é tudo. Então, é preciso se ter um panorama um pouco mais amplo. Então, essa aprendizagem significativa que vai radicar nas ideias de Oswald, de Novak, de Gowing, com seus mapas conceituais, com seus múltiplos conceitos como subsucessores, organizadores prévios e tantos outros, né? Também a abordagem socio-interacionista da escola russa, particularmente de Vygotsky, é outro que tem sido muito valorizado nos últimos tempos, né? Acho que já há uns 20 anos que Vygotsky tem sido bastante revigorado, né? Lev Vygotsky, com seus poderosos conceitos, como, por exemplo, de zona de desenvolvimento proximal, e dos seus companheiros de Luria, Leontiev e, mais recentemente, de Galperin. Também abordar
os construtivismos mais recentes de Rosalind Driver, de John Solomon, de Nussbaum, de Gilbert e tantos outros, com os seus relevantes estudos, principalmente no campo do ensino das ciências e mais especificamente do ensino da física, sobre os conceitos intuitivos, sobre as estruturas alternativas, a mudança conceitual, a integração conceitual, a superação conceitual, os modelos mentais, são todos conceitos muito importantes, categorias muito importantes, que nós vamos abordar numa aula específica quando tratarmos desses construtivismos mais recentes. E também as abordagens socioconstrutivistas radicais, como é a de von Glaserfeld, que caminha para o idealismo. Olha, eu acabei de dizer que caminha para o idealismo. Se eu não disser e não discutir o que é idealismo, e isso é o objetivo da aula de hoje, por exemplo, dessa segunda aula, como é que num determinado momento que nós discutimos o construtivismo radical de von Glaserfeld, como é que as pessoas vão se posicionar, se vão adotar esse tipo de construtivismo ou outro tipo de construtivismo, sem embasamento filosófico? É quase que impossível. Daí a necessidade de se ter esse embasamento para se assumir criticamente como é que essas diversas abordagens se colocam diante do problema do ensino da aprendizagem das ciências. E nessa questão também de abordagens mais recentes, as abordagens problematizadoras do grande educador brasileiro, que foi o Paulo Freire. Também numa linha semelhante, né, não a mesma, mas uma linha que corre muito em paralelo com a linha do Paulo Freire, a pedagogia histórico-crítica, ou também chamada pedagogia crítico-social dos conteúdos, de um outro educador brasileiro chamado Demerval Saviani e de José Carlo Libani. Também vamos discutir isso aí. E também das chamadas inteligências múltiplas, das imagens mentais e de tantas outras tendências contemporâneas que não vai ser possível abarcar todas, né? Nós vamos fazer um leque das principais. Bem, minha intenção é que todos os pontos sejam tocados, mas a minha intenção não é apenas expor os fundamentos essenciais para que o estudante compreenda e possa depois se aprofundar em domínios e temas relevantes como este que aqui acabaram de ser elencados. Isso é também a minha intenção. Pois se eles não forem expostos sem um devido embasamento teórico que permita estabelecer uma criteriosa e crítica comparação entre as mesmas, o risco de se formar apenas seguidores dogmáticos, como eu disse no início da aula, deste ou daquele paradigma, é enorme. Então as pessoas vão se tornar como torcedores de futebol, ou como seguidores de uma certa religião. Então se você pergunta, por que é que você torce por aquele time? Não há uma razão lógica. Eu torço porque me acostumei a torcer. Se você troca todos os jogadores do time A com o time B, aqueles jogadores que ele achava que eram bons e os outros que eles achavam que eram ruins, agora ele tem que trocar. Os que eram ruins são bons, os que são bons são ruins. Quer dizer, esse tipo de postura, que pode ser muito bom na vida social, em relação à religião, à torcida de futebol, isso não funciona na ciência. Tem que se ter uma postura analítica bem mais crítica de qual é a postura que nós vamos adotar diante de uma teoria ou de outra teoria que conflitem uma com a outra. Bem, essa atitude, entretanto, que eu acabei de criticar, de se adotar uma teoria, você é seguidor de tal coisa, sem conhecer todo o panorama, eu vou, por exemplo, eu vou fazer um trabalho sobre peer instruction, sobre instrução por pares. Por que você vai fazer? Porque você não prefere, por exemplo, fazer uma coisa ligada a Paulo Freire? Eu não sei o que é Paulo Freire. Porque alguma coisa ligada a Piaget, eu não estudei, eu vou fazer isso aqui. E isso pode acontecer também em relação a alguém que adote Piaget ou que adote Oslo como seu papa. Então é interessante que alguém adote as ideias que achar interessante, mas criticamente, sabendo por que está fazendo aquilo. Mas pior ainda do que esse falso ecletismo, né, demonstrado por pesquisadores iniciantes, neófitos, né, que misturam acriticamente, sem nenhuma capacidade crítica, água e óleo, mistura coisas assim. Eu vi trabalhos que, numa praticamente única frase, o estudante colocava uma citação a Vygotsky, um socioracionista, uma citação a Paulo Freire, uma citação a Skinner. Ora, Skinner, junto com Paulo Freire, um comportamentalista, quer dizer, é uma coisa díspare, sem sentido.
Para que não aconteça algo dessa natureza, é preciso ter um embasamento filosófico, sociológico, antropológico, para que se entenda quais são as bases daquilo que se está estudando. Então, pior ainda do que esse falso ecletismo, desses pesquisadores neófitos que misturam acriticamente água e óleo, como eu estava dizendo, tomando ponto de vista não complementares, mas conflitantes, aí o perigo, né? De diferentes teorias e produzindo dessa forma uma coxa de retalho, ou não sei se vocês se lembram de uma música chamada O Samba do Crioulo Doido, que era uma música de Rui Porto, né, Stanislau Ponto Preta, que fazia um retrospecto da história do Brasil de brincadeira, o samba, que se casou com Leopoldina e o seu onde morreu o JK, é uma coisa realmente absurda. E a gente vê, às vezes, essa coxa de retalho sendo construída em trabalhos de educação e ciência. Uma mistura completamente atabalhoada. Né? Para evitar, então, esses riscos da visão dogmática ou da mistura sem muito critério de ideias díspares, é necessário que o estudante ou pesquisador tenha ao seu dispor as ferramentas críticas necessárias que possibilitem uma avaliação também crítica e uma escolha consciente da tendência pedagógica ou psicologia da educação que venha a ser adotada por ele, seja na sua pesquisa, seja na sua prática educacional. É preciso usar certas expressões científicas, hoje em dia muito comuns, com um pouco mais de exatidão e não de uma maneira solta, frouxa. Por exemplo, expressões muito poderosas como aprendizagem significativa, que é uma coisa importantíssima em toda a corrente que vem de Oswald, de Novo, de Golding, né? Aprendizagem significativa. Essa expressão aprendizagem significativa tem a ver com a forma como esses pensadores viram a questão da educação, com embasamento psicológico, tem a ver com o mapa em que os conceitos se constroem na mente do aprendiz, tem a ver com, digamos, os pré-requisitos que as pessoas adquirem e constroem esses conceitos. Em síntese, ela não é uma coisa, simplesmente um sinônimo de boa aprendizagem. Então eu vou fazer um ensino e se a aprendizagem teve sucesso, eu digo foi significativa. Quando, na verdade, essa palavra, essa expressão, ela tem um significado preciso. Uma aprendizagem que eu ache que foi bem sucedida, não necessariamente pode ser rotulada de aprendizagem significativa. Mas nos últimos tempos tem virado moda. Então a pessoa faz um trabalho, às vezes, que é claramente skinneriano, é claramente comportamentalista, e no final ele faz um teste assim do tipo... Você gostou do assunto? Os estudantes que gostei, 80% diz gostei. Você aprendeu o assunto? Aprendi, 90% desaprendi. E perguntas assim, aí ele chega à conclusão que foi um sucesso. Com esse instrumento, você chega à conclusão que quiser. E depois conclui, então a aprendizagem foi significativa. Aí, o que é que você está querendo dizer? Eu vi isso há não muito tempo. O que é que você está querendo dizer que a aprendizagem foi significativa? O que ele está querendo dizer simplesmente é que a aprendizagem foi legal. Foi uma aprendizagem que ele achou boa. Mas isso não significa que ela tenha sido significativa. Porque a ideia de aprendizagem significativa é muito precisa, dentro de um certo paradigma. Então, para que se não tome essas coisas de um modo frouxo, de um modo muito largo, que não coadunam com o que o paradigma assenta, é preciso se ter um pouco de cuidado na fundamentação daquilo que se estudou. Né? Então, dito isso, eu gostaria de voltar à questão da última aula. Estabelecido esse arco sobre a razão de ser do nosso plano de voo, por que é que nós estamos fazendo essa retrospectiva antropológica, semiótica, filosófica, sociológica, educacional. Por que é que nós estamos fazendo isso? E vamos gastar umas 3 aulas fazendo isso, 3 ou 4 aulas fazendo isso, para então embarcarmos nas diversas correntes da psicoeducação. Vamos então retomar a questão da aula passada, que foi exatamente em que sentido se poderia ou não considerar como uma linguagem sobre a realidade e sobre a natureza a física. Em que sentido a física pode ser considerada como uma linguagem
sobre a realidade, mais especificamente sobre a realidade natural. Eu coloquei essa pergunta, essa questão para os estudantes da disciplina e vários deles responderam de forma diferenciada, mas houve uma tônica em que não muitos colocaram em relevo a questão da dimensão simbólica. Muitos colocaram essa questão da linguagem somente no seu aspecto formal, que a física tem muitas aplicações, a física lida com a matemática é uma linguagem, mas não deram tanto essa dimensão simbólica que a física, os conceitos da física possuem. Essa dimensão muitas vezes convencional, de certos sentidos. E também eu lancei isso como se fosse o que Oswald chama de um organizador prévio, uma ideia que a gente lança para depois vir discutir, ver o que as pessoas pensam a respeito disso de imediato. Então nós vamos discutir essa questão hoje justamente porque vamos querer categorizar a física não apenas como uma linguagem, mas como uma linguagem metafórica. Uma linguagem que se baseia na construção e no estabelecimento de metáforas. Isso é muito importante e vai nos levar a nós discutirmos no próximo vídeo desta aula ainda, dessa segunda aula, no próximo vídeo já vamos discutir a questão do realismo, da postura realista na ciência, da postura realista ingênua, o realismo ingênuo, do idealismo e do realismo crítico, que é onde nós queremos chegar. É essa postura do chamado realismo crítico que vai nos levar a desenvolver a ideia da física como uma linguagem metafórica. Então nós vamos, em primeiro lugar, relembrar que a ciência em geral e a física em particular é uma criação humana e não uma mera coleção de dados ou de meras descobertas acidentais. Até ocorre descobertas acidentais, mas não é uma mera coleção de descobertas acidentais sobre a realidade ou mais especificamente sobre a natureza. É bem mais que isso. A ciência, e novamente em particular a física, é uma criação humana com a qual nós temos a intenção de representar, de descrever e de prever acontecimentos da realidade física, da natureza. Nesse sentido, é que a física se mostra com as características de uma linguagem, que é parte integral da nossa cultura e que tem, portanto, uma história de conflitos, uma história dialética, de idas e vindas, de superação de obstáculos epistemológicos, quer dizer, obstáculos da forma de pensar, da forma de encarar o conhecimento, e que deve ser considerada essa história de percalços, de dificuldades, e essas dificuldades encontradas no crescimento histórico, no desenvolvimento histórico da física, elas interferem no surgimento de obstáculos cognitivos, obstáculos também ligados à apreensão, à construção do conhecimento, que surgem na aprendizagem e no ensino da física. E mais, como nós pretendemos argumentar na sequência do nosso curso, a física é uma linguagem simbólica, pois ela carrega uma dimensão criativa e arbitrária, não sendo apenas uma simples coletânea de descobertas desprovida de qualquer dimensão intuitiva. Ela possui uma dimensão intuitiva muito importante, e não apenas essa dimensão formal, que tanto aparece nas expressões matemáticas, das equações. Ela não se reduz a isso. E muitas vezes é ilusória essa precisão da linguagem matemática, que está corporificando, muitas vezes, um modelo que tenta dar conta da realidade física, e não a realidade física em si mesma. Nós vamos discutir isso em mais detalhes na questão do realismo crítico, que vamos abordar em seguida. Dito isso assim antecipadamente, pois ainda sem termos encetado uma argumentação consistente que dê suporte, né? A física não pode ser vista como sendo uma descrição exata da realidade a qual ela se refere. Dizer isso, que a física não pode ser vista como uma descrição exata da realidade natural a que ela se refere, é chocante. Muitos ficaram chocados afirmar isso. Parece um absurdo? Parece, mas não é. Essa, na verdade, é uma questão importantíssima, se saber qual é o objeto da física. É a questão ontológica. Né?
Qual é o objeto da física? O status da física enquanto ciência, que é a primeira questão que nós vamos abordar aqui. Depois virá a questão epistemológica, de qual a origem e como ela se desenvolve. Podemos dizer também que a física, a despeito disso, é a melhor descrição da realidade natural que o ser humano já conseguiu criar em sua história. Apesar de dizermos que ela não é uma descrição exata da realidade, porque ela é metafórica, ela é, e vamos entender o sentido que eu quero dizer com isso, ela é, com certeza, a melhor descrição da realidade natural que o ser humano já conseguiu construir em sua história. Afirmar, entretanto, que a física é uma criação metafórica, sem ter dito ainda o que é uma metáfora, sem ter discutido esses detalhes, assim, previamente, só anunciando essa questão, dizer isso que a física é uma criação metafórica, pode conduzir quem esteja ouvindo isso inadvertidamente a um engano muito fácil, ao engano de pensar que eu estaria querendo com isso defender uma postura positivista ou até mesmo, paradoxalmente, uma postura pós-modernista. Longe de mim. Totalmente longe de mim essa intenção. Então eu preciso esclarecer com bastante clareza o significado dessa minha postura filosófica de afirmar que vamos tomar a física como uma linguagem metafórica. Postura essa que não é só minha, mas sim de muitos físicos importantes, de muitos influentes filósofos da ciência, como eu vou mostrar em seguida menções e exemplos de vários físicos e vários filósofos. Certo é que, encerrando esse vídeo, esse primeiro vídeo dessa nossa segunda aula, eu diria que certo é que sem ter uma ideia mais clara do que é a física, o professor não consegue, sem ter uma ideia mais clara do que é a física, o professor não consegue refletir bem sobre os problemas do seu ensino e os problemas da sua aprendizagem. Então é sobre essa reflexão filosófica que nós vamos nos debruçar no vídeo que vem a seguir, o segundo vídeo da segunda aula. Ok?